Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Ainda mais formação em inteligência emocional, psicologia positiva, microexpressões faciais, maestria em programação neurolinguística e terapeuta comportamental. Tudo isso e muito mais para entregar a você o melhor conteúdo da palavra terapêutica de Deus que vai gerar saúde mental, emocional e espiritual. Então se prepare para ouvir o decreto da palavra terapêutica de Deus no seguinte sentido. A palavra terapêutica de Deus vai libertar você de pensamentos que não são seus. A mente humana é um campo de batalha invisível. E talvez o mais assustador dessa guerra espiritual não seja a intensidade dos ataques, mas o fato de que muitos dos pensamentos que hoje dominam sua alma sequer não são seus. Há ideias que você abraçou como verdades, há vozes que você escuta como se fosse a sua consciência, há culpas que você carrega como se fossem parte da sua identidade, mas que não nasceram em você. Elas foram semeadas, implantadas, introduzidas sorrateiramente por um inimigo antigo e astuto, o diabo. O diabo é tão sutil que muitas vezes coloca pensamentos em sua mente e faz você acreditar que eles vêm de si mesmo. E é exatamente isso que tem aprisionado tantos cristãos sinceros. Eles estão lutando contra pensamentos que não geraram, mas que tomaram forma dentro deles. Você já se perguntou como determinados pensamentos negativos surgem justamente quando você busca se aproximar de Deus? Já notou como em momento de oração, silêncio ou leitura da palavra terapêutica de Deus, sua mente é invadida por acusações, distrações ou memórias que ferem? Isso não é coincidência, é sabotagem espiritual. Ficou interessado? Quer ouvir mais? A Bíblia nos mostra que há dardos inflamados lançados pelo diabo. Ouça o decreto da palavra de Deus, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6, versículo 16. E esses dardos inflamados do maligno não vêm de fora, eles atingem a mente. O plano do diabo não é apenas te atacar, mas fazer você acreditar que é o próprio autor. O diabo quer que você pense que é culpado pelo pensamento que ele mesmo soprou. E quando você aceita isso, nasce o ciclo de culpa, vergonha, afastamento de Cristo Jesus. E onde há culpa não confessada, há a condenação disfarçada de consciência. Quer ouvir mais? Estou alertando você sobre esse engano sutil, o de confundir tentação com intenção. Muitos crentes modernos fiéis se martirizam por serem tentados, como se a presença de um pensamento impuro significasse falência espiritual. Mas isso é uma mentira. Ser tentado não é pecado. Ter um pensamento ruim passando pela mente não é mesmo que desejar o mal. O que define a culpa não é a seta que te atinge, mas o que você faz com ela. Quando foi tentado no deserto, o próprio diabo tentou implantar pensamentos distorcidos em sua mente. Você sabia disso? Quando Jesus foi tentado no deserto, o próprio diabo tentou implantar pensamentos distorcidos em sua mente. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sob o pináculo do templo, Mateus 4:5, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, Mateus 4:6. Veja como a dúvida é introduzida. O mesmo acontece conosco. O diabo lança insinuações, suspeitas, distrações. Quer saber como se livrar disso?
E se não estivermos firmados na verdade da palavra terapêutica de Deus, logo começamos a questionar quem somos e de quem somos. E é por isso que muitos crentes modernos vivem como escravos mentais, não porque estejam em pecado, mas porque acreditaram que seus pensamentos os definem. Se pensam algo ruim, já se consideram maus. Se sentem uma dúvida, já se julgam sem fé. Se são cometidos por tristezas, já clamam de fracassos espirituais. E é aqui que começa a prisão espiritual da mente. Você não é o que sente. Nem tudo o que você pensa é verdade. Nem todo pensamento que te visita nasceu do seu coração. Há pensamentos que vêm de traumas, de feridas, de palavras que te marcaram, e há pensamentos que vêm do diabo. Mas só há um tipo de pensamento que vem dos céus. Aquele que liberta, mesmo que te confronte. Aquilo que vem de Cristo sempre carrega a luz, mesmo quando revela feridas. Quero ouvir mais o seu decreto da palavra de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Isso não é poesia, é arma de guerra espiritual. É possível examinar os pensamentos que nos habitam e discernir sua origem. É possível identificar o que é dado do diabo e o que é a voz do Espírito Santo. Mas para isso é preciso parar de aceitar passivamente tudo o que passa pela mente. Você não é uma tela em branco para ser rabiscada por qualquer sugestão. Você é templo do Espírito Santo e há um Espírito dentro de você que testifica o que é a verdade da palavra terapêutica de Deus. Se um pensamento te empurra para longe de Cristo, ele não nasceu dele. Se um pensamento te condena sem oferecer restauração, ele não é voz de Deus Pai. Se um pensamento te enfraquece sem esperança, não é correção de Cristo, é manipulação do diabo. Quero ouvir mais? O diabo não pode ler nossa mente, mas ele sabe muito bem como plantar sementes que geram tormentas. E é isso que está acontecendo com muitos crentes modernos. Alguns crentes modernos não estão em crise espiritual, estão em guerra espiritual e batalha espiritual. E essa batalha espiritual se instalou na mente, mas hoje você precisa começar a discernir espiritualmente. Essa voz é minha, esse pensamento é fruto do Espírito Santo ou uma mentira disfarçada de lógica. Nem todo raciocínio é racional, nem toda memória é verdadeira, nem toda culpa é devida e nem todo pensamento é seu. A palavra que você está ouvindo agora pode ser a espada do Espírito que começa a libertar sua mente da prisão mais perigosa, aquela que você nem sabia que estava dentro. Há um tipo de opressão que não vem com gritos, mas com sussurros. Um tipo de cárcere que não é feito de grades, mas de pensamentos recorrentes. Quero ouvir mais. Essa prisão tem aparência de lógica, mas é envenenada de mentira. É o invasor silencioso da mente, aquele que planta ideias, se esconde como se fosse você mesmo. A maioria das pessoas pensam que o diabo vem com ataques visíveis, com escândalos, tragédias ou tentações óbvias. Mas o método mais eficaz do diabo é outro. Colocar uma mentira tão bem embalada que você a confunde com sua própria voz. Não se trata de possessão, mas de sugestão. É isso que torna essa guerra espiritual sutil. Você não percebe o momento exato que começou a crer na mentira, mas sente o peso dela todos os dias. Esse invasor se manifesta como desânimo persistente, com uma ideia que te paralisa. Você não vai conseguir, você é um fracasso, você já falhou demais para ser usado por Cristo Jesus. Esse invasor se manifesta não com gritaria, mas com sussurros. Esse invasor não te obriga, mas te convence. E a maior astúcia é usar suas próprias memórias como argumento. Esse invasor
o diabo revista teus erros, teus pecados antigos, teus desejos, suas rejeições e reconta essas histórias com tom de condenação. A voz do Espírito Santo convence do pecado, mas sempre aponta para a cruz. A voz do invasor, o diabo condena, o pecador esconde a graça. É isso que a torna tão perigosa espiritualmente. Ela parece verdade, mas não liberta. Parece consciência, mas não cura. Parece zelo, mas apenas humilha. Quero ouvir mais. Há cristãos sinceros vivendo como se fossem réus perpétuos num tribunal interno que nunca encerra o julgamento. E o mais trágico é que o juiz não é Cristo, é a própria mente sequestrada por ideias que não vieram dos céus. Você pode reconhecer esse secreto pelos frutos, pensamentos que te afastam da oração, que te fazem duvidar do amor de Cristo, que deixam sem coragem de clamar. Há pessoas que conhecem a Bíblia, mas não vivem como se Cristo Jesus tivesse sempre decepcionado com elas. Elas oram pedindo perdão por pecados que já foram perdoados, vivem se acusando por falhas que o sangue de Cristo já cobriu. Isso não é arrependimento, é opressão disfarçada de espiritualidade. A mente sequestrada pelo invasor, o diabo se torna ambiente tóxico. Nada floresce ali, nem fé, nem esperança, nem descanso. É uma mente ativa, mas doente, cheia de pensamentos, mas vazia de paz. Você pode estar sorrindo por fora, pregando, liderando, servindo, mas por dentro se sente sujo, indigno, sem valor. E o pior, acha que é você mesmo que se vê assim, mas não é. Você está olhando para si com os olhos que o diabo colocou. Isso precisa parar, porque enquanto você aceitar esses pensamentos como verdades, continuará vivendo debaixo daquilo que Cristo planejou para você. Quero ouvir mais? Ouça o decreto da palavra de Deus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Isso não é um conselho motivacional, é uma convocação urgente e espiritual. Mente renovada é mente desinfetada de mentira. Mente renovada é mente que ouve a voz de Deus mais alto que a voz do medo. Mente renovada é mente que sabe discernir espiritualmente entre acusação e correção. Nem todo pensamento negativo é disciplina divina. Deus corrige sim, mas ele nunca faz isso sem graça. Deus nunca humilha sem restaurar. Deus nunca fere sem curar. O invasor diabo, por outro lado, finge ser zeloso, mas o fruto é só vergonha. O invasor diabo, por outro lado, finge ser consciência, mas o resultado é paralisia. E muitos crentes modernos confundem isso com humildade, quando na verdade é autoacusação espiritualizada. Chegou a hora de confrontar esses pensamentos, de pegar um por um e perguntar: isso veio de Deus ou da dor? Isso nasceu do Espírito Santo ou da rejeição que sofri? Esse pensamento me aproxima da cruz de Cristo ou me empurra para longe? Essa análise não é orgulho, é santidade. Essa análise é buscar pureza na raiz da mente. O que você pensa define como você crê, e como você crê define como você vive. Por isso, não aceite como seu aquilo que foi semeado pelo diabo. Nem todo pensamento que mora em você foi autorizado por Deus. E talvez o início da sua libertação não esteja em uma nova revelação, mas uma renúncia espiritual. A renúncia espiritual de continuar colhendo como verdade o que sempre foi mentira. Há momentos na vida em que a mente se torna um lugar mais perigoso de se habitar. Não é o ambiente ao redor que ameaça, mas os pensamentos que brotam como mais enterrados, como minas enterradas, prontas para explodir a qualquer instante. Não é o ambiente ao redor que ameaça, mas os pensamentos que brotam como minas enterradas, prontas para explodir a qualquer instante.
Um som, uma lembrança, uma frase mal interpretada, tudo pode ser um estopim. É nesse cenário que muitos cristãos sinceros vivem hoje com o coração em Cristo, mas a mente em guerra. E o pior, acreditando que essa guerra é sinal de fracasso espiritual, quando na verdade ela é evidência de que você está resistindo, porque os que já se renderam ao caos mental nem sequer percebem que estão em perigo espiritual. Só luta quem ainda tem discernimento espiritual. Só sente o peso quem não se entregou ao colapso espiritual. O que poucos sabem é que o campo minado da mente não é construído de noite para o dia. Ele é formado em camadas lentamente. Uma comparação cruel aqui, uma crítica mal absorvida ali, um abandono que nunca foi curado, um medo que se transformou em identidade sem perceber. A mente se enche de áreas onde não se pode pisar. E quando a alma caminha por esses lugares, o que explode é a paz. Muitos crentes modernos não conseguem orar porque basta fechar os olhos para ativar memórias dolorosas. Outros crentes modernos não conseguem ler a palavra de Deus sem ser invadidos por pensamentos que contradizem tudo o que a palavra de Deus afirma. E ainda outros crentes modernos que não conseguem sequer sonhar, porque toda tentativa de esperança é sabotada por vozes internas que dizem: você não merece, você não vai conseguir, você já tentou antes e falhou. Mas aqui está a verdade que precisa ser dita. Cristo Jesus não se ausentou porque sua mente está em guerra espiritual. Pelo contrário, é justamente nesses momentos que o Espírito Santo se move com mais zelo, não como general que grita ordens de longe, mas como um conselheiro íntimo que pisa descalço nesse campo minado, cuidando para não esmagar a delicadeza da alma ferida. A presença de Cristo não depende da sua estabilidade emocional. Cristo não se retira quando a sua mente se desorganiza. Cristo não se ofende com a confusão que as vozes te habitam. Cristo é paciente com os que estão se reconstruindo. Ele conhece cada ferida que você tenta esconder até de si mesmo. O que você chama de caos, Cristo chama de processo. O que você vê como ruína, Cristo vê como terreno ponto para um recomeço. O problema é que muitos crentes modernos foram ensinados que crente de verdade não sofre na mente, que não tem fé, não sente ansiedade, não lida com pensamentos instrutivos, não entra em crise. Mas essa ideia não é bíblica. Os salmos estão cheios de lamentos, dúvidas, gritos por socorro. O profeta Elias pediu para morrer. Jó amaldiçoou o seu dia do seu nascimento. Jeremias, o profeta, foi chamado de chorão. E todos eles eram homens profundamente amados por Deus. Isso significa que a dor na mente não é sinal de ausência de fé. Às vezes é o lugar onde a fé mais cresce, porque é ali, entre os escombros do pensamento, que você escolhe continuar crendo, mesmo sem entender. É ali que você se recusa a aceitar como verdade aquilo que te destrói por dentro. Quero ouvir mais? E aqui está o ponto. Você precisa começar a identificar quais pensamentos estão moldando sua teologia. Sim, porque todo pensamento recorrente cria uma doutrina intensa. Se você repete a si mesmo que Deus está cansado de você, que Ele já desistiu, que Ele se afasta toda vez que você falha, logo essa será a sua visão dele. Não importa o que a Bíblia diga, você vai interpretar a partir da sua dor. Isso é um perigo espiritual, porque se sua imagem de Deus estiver contaminada por mentiras, sua alma nunca terá descanso. Você vai continuar servindo, adorando, lendo, mas sem confiar. Você vai continuar frequentando cultos, mas com medo de ser rejeitado. Vai continuar dizendo amém, mas dentro de você o coração grita: será?
Por isso é urgente desarmar esse campo minado, não com formas mágicas, mas com a exposição à verdade da palavra terapêutica de Deus. Você precisa ouvir a palavra terapêutica de Deus até que ela substitua a mentira. Você precisa repetir promessas até que ela silencie as vozes acusadoras. Você precisa aprender a dizer: este pensamento não é meu e não é meu Deus que fala isso. Toda libertação começa quando você deixa de argumentar com a mentira e começa a declarar a verdade da palavra de Deus. E a verdade é essa: sua mente não precisa continuar sendo um campo de batalha espiritual. Ela pode se tornar um jardim. Você sabia que ao ouvir mais, se prepare. Mas para isso, você precisa plantar o que vem dos céus e arrancar o que foi semeado pelo diabo. Você já notou como os ataques mais profundos não são contra o que você faz, mas contra quem você é? O diabo sabe que se conseguir confundir sua identidade, todo o resto desmorona. E é por isso que ele, o diabo, não começa dizendo que você errou, mas que você é o erro. Ele, o diabo, não acusa apenas o pecado, ele tenta transformar o pecado em identidade. É o método mais antigo usado no Éden. É o mesmo método, mesmo método usado no Éden. Ele, o diabo, não disse a Eva que Deus estava errado, mas plantou a semente da dúvida sobre o caráter de Deus. Será que Deus disse? O objetivo sempre foi minar a confiança, porque quem não confia em Deus começa a desconfiar de si mesmo. E assim, sem perceber, muitos passam a viver uma versão distorcida de si, moldados não pela graça que receberam, mas pela vergonha que absorveram. É assim que a identidade espiritual vai sendo sequestrada. A pessoa ainda crê em Deus, mas já não acredita que é amada por Ele. Ainda canta sobre graça, mas vive como alguém que deve algo impossível de ser pago. Ainda lê sobre perdão, mas se sente impuro. Ainda prega sobre esperança, mas vive se arrastando na culpa. Essa é a obra do acusador, do diabo. Não impedir você de crer, mas transformar sua fé em um fardo. Ele, o diabo, quer que você continue frequentando o culto, continue lendo Bíblia, continue com a linguagem certa, mas com a alma errada. Ele, o diabo, quer que você fale de salvação enquanto se sente condenado. O diabo quer que você fale de amor enquanto se sente rejeitado. O diabo quer que você fale de cura enquanto vive machucado. E isso tudo acontece quando a mente perde o senso de quem é Cristo Jesus, o Filho de Deus, Salvador. A identidade espiritual não é uma conquista emocional. Não é algo que você sente, é algo que você recebe. Ouça o decreto da palavra de Deus. Mas todos quantos o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. João 1,12. Isso significa que sua identidade não está baseada em desempenho, mas em adoção espiritual. Deus não espera que você sinta digno. Deus declara que você é filho. E o que Deus declara, o diabo tenta negar. Mas essa negação vem em forma de pensamentos, de dúvidas, de acusações silenciosas. Você acha que está pensando sozinho, mas na verdade está ouvindo o eco do diabo. Um eco que repete: você é sujo, você não mudou, você é só mais um fingido ser crente. E se você aceitar isso, sua identidade será moldada pela vergonha e não pelo sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Quer ouvir mais? Se prepare. A cruz não é apenas o lugar onde seu pecado foi perdoado. A cruz é o lugar onde sua identidade espiritual foi restaurada. O sangue que te limpa é o mesmo que te dá nome. Você não é mais órfão, não é escravo da mente, não é produto de suas falhas. Você foi comprado, lavado, selado.
E é isso que o diabo, o acusador, não suporta. O diabo não teme tanto os seus dons quanto teme a sua identidade espiritual. Porque um filho que sabe quem é, se levanta mesmo depois de cair. Um filho que sabe quem é, não negocia com a culpa. Ele confessa, ele se arrepende, ele corre para os braços do Pai e não para a cela da autopunição. A diferença entre Pedro e Judas não foi o erro, foi o lugar onde eles correram depois de errar. Judas correu para a culpa, Pedro correu para a graça. Um se perdeu, outro foi restaurado espiritualmente. Por isso é urgente que você comece a silenciar a voz do diabo com a voz de Deus. A voz de Deus não diz, você é um erro. A voz de Deus diz, você é meu. A voz de Deus não diz, você nunca vai mudar. A voz de Deus diz, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. A voz de Deus não diz, você é indigno. A voz de Deus diz, foi por você que meu filho Cristo Jesus morreu na cruz. Você, como crente moderno, não deve aceitar conviver com a mentalidade órfã quando você já foi adotado espiritualmente por Deus. Não se olhe mais com os olhos da rejeição quando os céus inteiros te chamam de filho. Quero ouvir mais? A guerra espiritual pela identidade é a guerra mais antiga, ainda mais feroz. Quem sabe quem é, não se vende por migalhas. Quem sabe quem é, não se prende a pensamentos sujos, pois entende que foi chamado para coisas maiores. Você não é o que passou pela sua mente, você é o que Cristo declarou na cruz. Então, se você quiser sair dessa guerra espiritual, mental, comece por aqui. Para de repetir o que o diabo diz sobre você. Comece a declarar o que Cristo Jesus já escreveu e decretou sobre você. Há pensamentos que parecem ter origem psicológica, mas têm raízes espirituais, ideias persistentes de autodepreciação, ideia de medo paralisante, ideia de incapacidade absoluta. Essas ideias não são apenas frutos, experiências ou temperamentos. Essas ideias são alimentadas por uma atmosfera. Essas ideias se desenvolvem como uma planta que foi regada todos os dias por palavras erradas, traumas antigos, mentiras repetidas. E quando essas ideias se estabelecem, elas não apenas te visitam, elas constroem morada e se tornam fortalezas. A Bíblia chama isso de fortalezas da mente, ou seu decreto da palavra de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir sofismas, anulando para destruir fortaleza, anulando nós sofismas. 2 Coríntios 10:4. Fortalezas são construções mentais que se levantam contra o conhecimento de Deus. Fortalezas são formas de pensar que se opõem à palavra terapêutica de Deus, mesmo quando a boca diz amém. Essas fortalezas são erguidas devagar, quase sempre em silêncio, às vezes com frases aparentemente inofensivas. Você sempre erra, você é difícil de amar, você é fraco, nada que você faz dá certo. No começo, essas frases ferem, depois elas tornam crenças, e quando se tornam crenças, moldam comportamentos. Já pensou nisso? Pessoas que hoje vivem paralisadas emocionalmente não começaram assim. Foram feridas, foram marcadas, foram convencidas de que suas dores são maiores que sua fé. É nesse exato ponto que o espiritual se mistura com o emocional. Uma mente ferida é algo fácil para dados inflamados do diabo. O diabo não desperdiça oportunidade. Onde há uma ferida, o diabo semeia a mentira.
O problema é que muitos querem lidar com esses pensamentos tóxicos apenas com lógica. Tentam vencê-los com frases de autoajuda, com esforço de pensamento positivo, com mudanças externas. Mas fortalezas espirituais não se derrubam com psicologia apenas. Se derrubam com armas espirituais. Ficou interessado? Quer ouvir mais? Ouça o decreto da palavra de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, 2 Coríntios 10:4. Não é só com terapia, com conselhos, com motivação. Tudo isso é útil, necessário, pode ser parte do processo. Mas se a origem é espiritual, a cura precisa passar pelo Espírito. E aqui está o ponto de virada espiritual. Há pensamentos que só se desmancham quando a luz da verdade da palavra terapêutica de Deus entra com força. Você precisa entender que o mundo espiritual é legalista. O que você crê autoriza. Se você crê numa mentira, ela ganha território. Se você concorda com a acusação, ela ganha poder. É por isso que Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. A verdade destrói o direito da mentira de permanecer. Quando você começa a declarar: eu não sou o que o medo diz, eu sou o que a palavra terapêutica de Deus diz. É assim que funciona. Você está na prática tirando o solo onde aquela mentira criou raízes. E quando isso acontece, a fortaleza começa a ruir. O que antes era uma estrutura impenetrável, agora começa a tremer. E logo você percebe que aquele pensamento tóxico não era um titã invencível, era apenas um eco sustentado por sua concordância silenciosa. Quero ouvir mais? A libertação da mente começa com a rejeição ativa da mentira. Não é suficiente ignorar os pensamentos, é preciso confrontá-los e não com argumentos humanos, mas com a espada espiritual, a Bíblia. Quando o diabo diz: você é fraco demais para mudar, a resposta precisa ser: porque quando eu sou fraco, então que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Quando o diabo diz: você está sozinho, a resposta: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Quando o diabo grita: você não tem mais oportunidade, a resposta: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3:22. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:23. Você não combate pensamentos espirituais com silêncio. Você não combate pensamentos. Você combate pensamentos com a palavra terapêutica de Deus. A palavra terapêutica de Deus é a única coisa que o diabo não pode distorcer quando é dita com fé. Mas atenção, não se trata de repetir versículos mecanicamente, se trata de crer profundamente no que se diz. A palavra terapêutica de Deus tem poder quando é crida, não basta citar, é preciso confiar, e confiança nasce da intimidade. Por isso, quanto mais você se expõe à verdade da palavra terapêutica de Deus, mais sua mente se alinha com ela. E aos poucos, pensamentos tóxicos começam a perder a força, não porque sumiram magicamente, mas porque foram substituídos. Isso que a renovação da mente faz. A renovação da mente troca padrões. A renovação da mente reescreve crenças. A renovação da mente exalta a verdade acima do erro, do trauma, do engano. E quando isso acontece, você não apenas pensa diferente, você começa a viver diferente, porque o campo de batalha já foi vencido antes mesmo do campo físico mudar. A Bíblia nos revela algo que parece impossível à primeira vista, pois quem conheceu a mente do Senhor,
que possais instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Não é uma promessa distante, é uma realidade presente. E essa declaração muda tudo. Se temos a mente de Cristo, isso significa que há um padrão de pensamento disponível que não é afetado pela queda, pela culpa ou pelo medo. Uma mente limpa, santa, estável. Uma mente que não é escravizada por ansiedade e dominada por confusão. Uma mente que reconhece a verdade da palavra terapêutica de Deus com clareza, rejeita a mentira com autoridade. Mas a grande pergunta é: se temos a mente de Cristo, por que muitos crentes ainda vivem como se estivessem perdidos dentro de si mesmos? A resposta está no verbo que a maioria esquece. Ter não é o mesmo que usar. Uma chave pode estar na sua mão, mas não abre a porta até que você a insire e gire. Assim é com a mente de Cristo. Ela foi liberada para os que nasceram de novo, mas precisa ser acessada, ativada, cultivada. Isso exige uma ruptura com o velho padrão. Não se pode manter os pensamentos do velho homem e viver com a mente de Cristo. A mente de Cristo não coabita com o pensamento de amargura, de comparação, de orgulho ou de vitimismo constante. A mente de Cristo é uma mente que se inclina à vontade de Deus Pai. A mente de Cristo é uma mente que encontra paz mesmo em meio ao caos, que perdoa com leveza e ama com profundidade. Viver com a mente de Cristo é um ato de guerra espiritual contra o sistema deste mundo, porque o mundo exalta a lógica do ego, da autopreservação, da aparência. A mente de Cristo exalta a cruz, o serviço real, a humildade. O mundo diz: seja forte. Cristo diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. O mundo diz: guarde o que é seu. Cristo diz: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Mateus 16:25. A mente de Cristo é, portanto, um escândalo para o raciocínio natural. A mente de Cristo vai contra a maré, por isso muitos já receberam essa mente, continuam usando os velhos pensamentos como bengala. Estão salvos, mas ainda pensam como escravos. São filhos, mas ainda pensam como órfãos. São livres, mas ainda pensam como prisioneiros. O que muda esse ciclo é a prática da verdade, da palavra terapêutica de Deus. Ter a mente de Cristo não é um conceito místico que acontece no culto mais intenso. Ter a mente de Cristo é um exercício diário de escolha. Ter a mente de Cristo é quando você ouve um pensamento que te acusa e diz: isso não combina com a mente que Cristo me deu. Ter a mente de Cristo é quando você é tentado a pensar como antes, mas lembra, essa lógica já foi crucificada. Ter a mente de Cristo é quando você quer desistir, mas recorda. Desculpa. Cristo não fugiu do processo. E aos poucos, sem perceber, você começa a pensar como ele, Cristo Jesus. E pensar como ele, Cristo Jesus, muda tudo. Suas decisões, suas reações, sua forma de ver a si mesmo e aos outros. E é aí que a verdadeira transformação começa. Não nas circunstâncias, mas na mente. A mente de Cristo é mente de paz. E a paz não é ausência de problemas, é presença de alinhamento. A mente de Cristo é quando sua mente se submete à verdade da palavra terapêutica de Deus e para lutar contra ela. A mente de Cristo é quando os pensamentos se tornam servos da fé e não carrasco da alma.
A mente de Cristo é quando você começa a pensar de forma eterna, mas imediata. Mente de Cristo é mente que sabe sofrer com esperança, que sabe esperar sem se corromper. Mente de Cristo é mente que sabe perder sem se autodestruir, que sabe vencer sem se exaltar. Essa mente não é luxo espiritual, é uma necessidade urgente. Quem não pensa como Cristo, cedo ou tarde, pensa como o mundo. E o mundo só sabe construir fortalezas onde Cristo Jesus quer levantar altares. Por isso, se você sente que sua mente está confusa, atribulada, cansada, pare tudo e ore. Comece a questionar cada lógica que não vem do Evangelho. Comece a aplicar a verdade da palavra terapêutica de Deus como filtro em tudo que você pensa, porque você não precisa viver mais como refém da sua própria mente. Você não precisa mais tentar vencer com suas armas antigas. A chave foi dada, a mente já foi libertada. Agora é hora de pensar como Cristo, de reagir como Cristo, de vencer como Cristo. Porque quando a mente é dele, Cristo, o coração será. Existe uma multidão de vozes tentando ocupar o trono da sua mente. Alguns falam em tom de urgência, outros sussurram com astúcia, alguns se apresentam como razão, outras como emoção. Mas o efeito é o mesmo, ruído. Esse ruído, muitas almas têm se perdido, porque a confusão da mente é o prelúdio da derrota espiritual. Antes de um cristão abandonar a fé, perdeu a clareza. Antes de um crente desistir da esperança, já havia cedido à narrativa errada. E essas vozes nem sempre são escandalosas, muitas vezes são refinadas, religiosas e até lógicas. Eles citam sua história, seus traumas, seus erros e usam tudo isso para construir uma imagem distorcida do que Deus pensa sobre você. Mas aqui está o que poucos entendem. Se você não silenciar essas vozes, elas vão começar a pregar para você, sim, a pensamentos que enviam sermões internos. Eles repetem mensagens diariamente. Você não mudou, você é fraco demais. Deus está cansado de você. Você nunca vai sair desse lugar. E quanto mais você ouve, mais começa a crer. E quando você crê, essas palavras criam raízes, onde a raiz há fruto, e o fruto é medo, angústia, isolamento, incredulidade. A mente não filtrada é um altar aberto, o que for colocado sobre ela será adorado. Por isso muitos crentes hoje estão prestando culto ao medo sem perceber. Por isso muitos crentes estão meditando na dor, repetindo a dor da acusação, concordando com a vergonha e chamam isso de autoconhecimento. Mas é a prisão espiritual, mental. Cristo Jesus nos deu autoridade não apenas para expulsar demônios externos, mas para calar vozes internas. A palavra de Deus é viva, é ativa. Ela é a palavra de Deus, discerne espiritualmente intenções, separa alma, espírito, quebra cadeias de pensamentos. E se você quer ver mudança real, precisa parar de alimentar vozes erradas. Não adianta orar pedindo paz, e ao mesmo tempo dar atenção ao caos. Não adianta clamar por direção se você continua dando ouvido ao medo. A mente não pode servir a dois senhores. Ou você ouve a verdade da palavra terapêutica de Deus, ou será moldado pela mentira do diabo. Ou você enche a sua alma da palavra terapêutica de Deus, ou será inundada pelas versões que o diabo preparou para te confundir. Silenciar essas vozes exige coragem espiritual, porque algumas delas se tornam parte de você. Foram ouvidas por tanto tempo que você acha que são sua identidade, mas não são. São ecos de abandono,
de rejeição, de fracasso antigo. E você precisa dizer: essa voz não vem de Deus. Essa sentença não está na Bíblia. Esse peso não foi colocado por Cristo. É um processo. Mas cada vez que você rejeita uma mentira, você abre espaço para a verdade. E a verdade é que Deus não fala para te envergonhar. Deus não sussurra para te humilhar. Deus não toca a sua mente para te prender. Deus fala para libertar. E quando Deus fala, tudo muda, porque sua voz acalma tempestades, inclusive as internas. O segredo está em substituir, não apenas rejeitar. Quero ouvir mais, não basta expulsar o pensamento ruim. É preciso ocupar o lugar dele. Pensou que não tem valor? Declare. Foi comprado por alto preço. Pensou que está sozinho? Lembre-se que tu prometeu e está com você até o fim. Pensou que não vai conseguir? Confesse. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cada pensamento falso precisa ser confrontado com o versículo verdadeiro. Isso é espiritualidade prática. Isso é guerra santa. É assim que se vence o campo mais estratégico, a mente. O diabo quer transformar sua cabeça em um tribunal, mas Deus quer transformá-la em um trono, onde reina a paz de Cristo Jesus. E quando a mente se alinha, ou quando a mente se silencia diante da voz certa, tudo ao redor começa a alinhar. As emoções encontram repouso, a alma encontra direção, o corpo encontra descanso, porque o problema nunca foi o volume da tempestade externa, foi a ausência de fé dentro do barco. E hoje Cristo está dizendo à sua mente: aquieta-te, cala-te. E se você crê, essa ordem não será apenas um som, será um milagre. Há um ponto da jornada em que a guerra na mente não cessa, não porque o diabo parou de atacar, mas porque a verdade passou a habitar dentro de você com mais força do que qualquer mentira. Esse ponto é raro. Poucos chegam até ele, porque a maioria dos crentes desistem antes de perceber que a batalha mental não é vencida por força, mas por permanência. Sim, é a permanência na palavra terapêutica de Deus, é a constância na presença, é a repetição da verdade até que deixe de ser pensamentos conhecidos e torne convicção. Há uma diferença entre saber que Deus te ama e ser governado por esse amor em cada pensamento. A verdadeira liberdade começa quando a voz de Deus não é algo que você ouve de vez em quando, mas o som contínuo que sustenta a sua alma no silêncio. Você precisa entender: a palavra terapêutica de Deus não foi escrita para ser lida apenas. Ela, a palavra de Deus, foi escrita para ser ouvida dentro. Quando a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir, ela não fala de um som externo, mas de uma voz que ecoa na consciência, que vibra no espírito, que confronta e consola. Ao mesmo tempo, essa voz não se impõe como grito, essa voz sussurra com autoridade. E quando a voz da palavra terapêutica de Deus ganha espaço, as demais se calam. A mente que se enche da verdade da palavra terapêutica de Deus começa a rejeitar automaticamente o que antes aceitava passivamente. A depressão não desaparece de um dia para outro. Os gatilhos emocionais não somem como mágica, mas algo profundo muda. O crente passa a discernir, e discernir é o começo do domínio. A vitória mental é quando você não acredita em tudo o que pensa. A vitória mental é quando você aprendeu a suspeitar das ideias que te afastam da cruz. A vitória mental é quando um pensamento de condenação bate e você sabe: essa não é a voz de Deus. A vitória mental é quando vem o medo, mas você já não alimenta.
A vitória mental é quando vem a ansiedade, mas você é expulsa com gratidão e adoração. A vitória mental é quando a dúvida chega, mas você submete à palavra terapêutica de Deus. Isso é maturidade espiritual. Isso é mente liberta. Não é ausência de lutas, é a presença de governo de Cristo. Quero ouvir mais? A mente liberta não é que nunca é atacada, mas a que já sabe para onde correr e corre para a palavra terapêutica de Deus, corre para o altar, corre para o sangue do Cordeiro Cristo Jesus. A mente liberta não é que nunca é atacada, mas a que sabe para onde correr, corre para aquele que venceu a maior guerra espiritual da história, não com espadas, mas com obediência espiritual. A cruz não foi apenas uma cena de morte. A cruz foi uma batalha de pensamentos. Antes do Gólgota, houve o Getsemane. Antes da dor física, houve a agonia mental. E ali no jardim, Jesus venceu a guerra e nós enfrentamos todos os dias a luta entre seja feita a minha vontade e seja feita a tua vontade, Senhor. Jesus suou o sangue para vencer o que muitos de nós ignoramos. O peso de uma escolha na mente. E porque Jesus venceu ali, nós podemos vencer aqui. A mente de Cristo foi provada até o limite da sua e saiu intacta. Por isso, quando a Bíblia diz que você pode ter essa mente, está dizendo que você pode suportar, resistir, vencer, se estiver conectado ao mesmo Espírito que sustentou Cristo Jesus. E agora, depois de tudo isso que você ouviu, talvez ainda reste uma pergunta. Ah, se eu falhar de novo? Se os pensamentos voltarem? Eles podem voltar. Mas agora você não é o mesmo. Agora você sabe que há uma espada do Espírito na tua mão. Agora você conhece a diferença entre sua voz, a voz do diabo e a voz de Cristo. Agora você tem discernimento espiritual. E quem tem discernimento espiritual não vive mais como refém. Vive como soldado. Vive como filho. Vive com quem sabe que a guerra pode até durar, mas a vitória já foi selada. Porque a palavra de Deus não é um texto, só um texto. Ela é uma arma, ela é uma chave espiritual. Então levante-se com a mente renovada, com a voz de Cristo clara dentro de você, com as mentiras quebradas e os pensamentos alinhados. Não viva mais como quem caminha em sombras. Você tem a luz, você tem a verdade da palavra terapêutica de Deus. Você tem a mente de Cristo. Isso muda tudo. Ficou interessado? A palavra terapêutica de Deus libertou você de pensamentos que não são seus. Você está livre. Guarde essa verdade em sua alma e sua mente, aqui agora, todos os dias de sua vida.